Apesar de tudo ter acontecido de forma estranha nesse ano de 2020, ele ainda não acabou, mesmo que a maioria das pessoas pense o contrário. Muitas coisas maravilhosas ainda esperam para acontecer, sendo que as melhores delas veremos nos céus. Olhar para o céu e observar a sua imensidão, os seus movimentos e sentir a maravilha de tudo que lá existe é algo que atrai muito a atenção e o interesse. E o mês de dezembro trará isso novamente para nós. No vídeo de hoje, veremos 3 fenômenos incríveis no céu em dezembro. Mas antes de conferir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Chuva de meteoros. A madrugada entre os dias 13 e 14 de dezembro terá um evento astronômico bastante interessante e que pode chamar muita atenção de quem puder visualizar. Vai acontecer o ápice de uma chuva de meteoros chamada Chuva de Geminídeas, onde o céu será enfeitado por uma fila de pedras de fogo descendo para a superfície da Terra. Será a maior chuva de meteoros do ano, com uma taxa de 150 meteoros a cada hora, disse o astrônomo. Popularmente conhecido por estrelas cadentes, os meteoros poderão ser vistos com facilidade, principalmente a partir de lugares mais escuros. Basta olhar para o céu durante um longo período de tempo e o ideal é se afastar das luzes da cidade. A oportunidade estará associada a uma lua nova que estará apenas 0,6% iluminada. Isso contribuirá muito para percebermos o fenômeno, completou o astrônomo ao qual citamos antes. Eclipse solar. Mais ou menos no meio do mês de dezembro de 2020, haverá um eclipse solar total que será visto no Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, na maior parte do Brasil e nos oceanos adjacentes. O eclipse solar total no ano de 2020 acontece somente no dia 14 de dezembro, quando a Lua passa em frente ao Sol. Do ponto de vista aqui da Terra, há uma distância específica que permite um alinhamento perfeito entre o astro e o nosso satélite natural. Isso vai permitir que por alguns momentos possa ser visto um eclipse total em certas partes da Terra. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, obscurecendo total ou parcialmente a imagem do Sol para um observador na Terra. Um eclipse solar total ocorre quando o diâmetro aparente da Lua é maior do que o Sol, bloqueando toda a luz solar direta, transformando o dia em escuridão. Contudo, aqui no Brasil, este eclipse será visível de maneira parcial e discreta, exceto para as regiões Norte e Nordeste, que não terão o privilégio de assistir ao fenômeno. Aqui, esse eclipse será percebido de forma parcial, com a lua escondendo apenas o pedaço do Sol. Quem estiver na região sul do país terá melhores condições de observar essa parcialidade, que ocultará de 60% a 70% do disco solar. Sendo um dos principais eventos do ano, o eclipse total mesmo, no mais pleno sentido da palavra, será visto apenas em uma estreita faixa que compreende o sul da América do Sul, na Patagônia, estendendo-se pelo Atlântico Sul até antes de chegar à costa da Namíbia, na África. A faixa estreita por onde acontecerá o eclipse total é uma zona compreendida em mais ou menos 100 km de largura. Esta zona é deslocada pela superfície da Terra pela rotação da mesma e sempre de oeste a leste, formando uma faixa de total escuridão. Esta faixa é chamada de umbra. Em ambos os lados e em uma área de milhares de quilômetros de largura, os observadores vão falar sobre um eclipse parcial e para as pessoas que estão ainda mais longe, o Sol vai brilhar como todos os dias. A umbra começará pela manhã no Oceano Pacífico Sul, perto da Polinésia Francesa, e se moverá em direção ao sudeste. Essa umbra tocará a América do Sul ao meio-dia, tomará a direção nordeste para terminar ao entardecer no Atlântico Sul, perto da costa da África. Além dos locais do qual falamos, também será possível ver o eclipse em algumas ilhas da Oceania, como as da Polinésia Francesa e as ilhas Pitcairn, também na área ocidental da Antártida e ilhas próximas nas ilhas atlânticas Santa Helena, Ancession e Tristan de Acunha, o eclipse vai aparecer também, e isso sem citar todos os pontos do mundo em que o eclipse irá surgir. De fato, será um dos momentos mais esperados de 2020, mas os pesquisadores nos aconselham a ter cuidado. Segundo eles, independentemente da parcialidade, o eclipse solar é algo perigoso de se olhar sem a devida proteção. Para fazer a observação, a possibilidade mais barata é ir à loja de construção ou de ferragens e procurar por um vidro de soldador de tonalidade 14. Basta colocar o vidro na frente dos olhos para fazer a observação do Sol, tanto durante quanto fora do eclipse. Outra possibilidade são as observações indiretas por meio da projeção de uma sombra do eclipse em uma superfície. Isso pode ser feito com a ajuda de um físico ou de um observatório astronômico, caso haja na cidade. Em geral, esses profissionais sabem bem como montar esse sistema de observação indireta. Se você não mora nas regiões Norte e Nordeste, seria bom olhar para os céus no dia 14 de dezembro. Irá presenciar um dos momentos mais espetaculares que a natureza pode produzir.
conjunção de Júpiter e Saturno. Antes de vivermos esse ano, a astrologia intimamente ligada a signos e astros já previa que 2020 não seria um ano como os outros, muito pelo contrário, seria totalmente atípico. Em vários sentidos, parece que os astrólogos realmente acertaram, né? Mas as principais diferenças apareceriam nos céus. Segundo as previsões, observaríamos o início do importante ciclo Saturno-Júpiter, uma rara conjunção no céu que promete mudar o jeito como enxergamos e nos inserimos no mundo, provocando o que está sendo chamado de a Grande Mutação. Em 21 de dezembro de 2020, acontece o alinhamento de Júpiter com Saturno no signo de Aquário. A conjunção planetária marca o início do ciclo de Júpiter-Saturno, que só terá fim daqui a 20 anos, ou seja, em 2040, quando os planetas voltarem a se encontrar novamente. Não é um fenômeno que encontramos com frequência, até porque demora muitos anos para acontecer. Diz George sobre a periodicidade da conjunção planetária. Mas primeiro, o que é isso, hein? A grande conjunção é a aproximação máxima aparente dos planetas Júpiter e Saturno na abóbada celeste. Esse fenômeno astronômico ocorre aproximadamente a cada 20 anos e, como você já deve ter compreendido, a grande conjunção é um fenômeno notável que os antigos observatórios do céu estudaram cedo o suficiente. Uma interpretação astrológica frequentemente catastrófica ligada à sua periodicidade espalhada por toda a Europa durante a Alta Idade Média. Inclusive, vale mencionar que esse tipo de fenômeno foi alvo de diversas alusões, que são encontradas em um grande número de textos não apenas acadêmicos, mas também literários ou populares. O pesquisador Johannes Kepler, um dos maiores astrônomos da história e que viveu entre 1571 e 1630, foi um dos primeiros que se posicionou para defender que coisas que antes observávamos no céu e tratávamos como objetos misteriosos eram, na verdade, uma grande conjunção. Partindo dos dados aproximados, pode-se notar que o período orbital de Saturno é próximo de 30 anos, enquanto o de Júpiter é de 12 anos. É por isso que existe o cálculo que leva em cerca de 20 anos para captar Saturno em sua corrida ao redor do Sol. Na faixa do zodíaco, local onde a nova conjunção ocorre, muda a cada ocorrência em cerca de 1/3 de uma volta. Após 60 anos, a sua configuração inicial será repetida do céu do ponto de vista heliocêntrico, um tendo completado 2 turnos e os outros 5. Levando em conta os períodos exatos, obtemos um intervalo médio de 19,86 anos entre duas conjunções sucessivas e uma mudança de 117 graus da posição inicial que corresponde a aproximadamente 4 signos do zodíaco. Esse evento é uma oportunidade de vermos Júpiter e Saturno bem próximos um do outro. Com um telescópio de boa qualidade, é possível observar ambos os planetas do mesmo plano. Na verdade, todos esses eventos que citamos serão uma ótima oportunidade para ver o universo por um ângulo diferente, ver quantas coisas maravilhosas circundam o nosso planeta, a Terra, e ver o que essas coisas podem causar de maneira natural.